Salve, salve, minha galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha CEMOB Olinda, tá? Ó, professor Emanuel Tadeu na área, pra gente fazer a correção da prova de domingo, CEMOB, Agente de Trânsito Olinda, beleza? Emanuel, tua visão da prova, como foi? É, a prova, não é? Foi tranquila. Para mim, uma das melhores provas, inclusive, da Consulpan foi essa de vocês. Uma questão questionável, do meu ponto de vista, mas pode passar. E uma questão não, que aí tá errada. Beleza? Tranquilo? Então, ó, simbora, não é? Pra gente trabalhar. Vamos ver essas questões e a gente pode trabalhar em cima delas. Beleza? Simbora. Vamos ver aqui. Pegar aqui. Então, questão. Questão 21, questão 21, questão 21. E aí traz aí a Constituição Federal, né? É o referente à Constituição Federal. A Constituição é o instrumento normativo. Deixa eu botar outra cor aqui. A Constituição é um instrumento normativo que estabelece as bases, os princípios e as regras fundamentais de um Estado ou organização. Tranquilo, enunciado até aqui, beleza. Ela funciona como lei fundamental, certíssimo, que determina a estrutura do governo, certíssimo, os direitos individuais e coletivos dos cidadãos, os poderes e as responsabilidades das instituições governamentais. Em alguns casos, até mesmo os valores e ideais de uma sociedade aspira a alcançar. Assinalo dentre as alternativas abaixo a que apresenta a característica que não é típica de uma Constituição. Bora lá. Ele tem uma característica que não é típica, que não é típica, que não é típica. Estabelecimento da estrutura, não é? Estabelecimento de uma estrutura do governo é típica sim, beleza? É típica de uma Constituição, tá? É típica de uma Constituição. Então, certo. Definição dos direitos do sul, certíssimo, é típica de uma Constituição. E aqui, vamos lá, estipulação dos princípios e valores fundamentais na sociedade. E aqui é o seguinte, aqui beleza. Determinação das políticas econômicas a serem adotadas. Beleza, não é típica de uma Constituição, letra C. Certíssimo. Mas esse termo aqui, regulação dos poderes, regular poder, não é? Esse termo é que eu não gostei. Regulação do poder e responsabilidade das instituições governamentais. Então, para mim, esse termo, regulação, pessoal, não é? Você pode dizer uma restrição, restringir, fazer o controle, não é? O controle dos poderes e responsabilidades, mas regular, não é? Esse termo regular é o que me deixa, não é? E eu colocaria aqui também letra A. Então, para mim, essa questão seria anulada, não é? Para mim, essa questão seria anulada. Então, porque regular, você está regulando o poder. Não? Limitar o poder faz parte. A limitação dos poderes faz parte da Constituição. Mas quando ela diz regular cada poder, é estranho, soa-se estranho, não é? Soa-se estranho. Mas aquilo que eu digo, nesse caso aqui, não é?
é, é uma questão que eu acho que a Consulpan não vai anular. Ela pode entender que regular é a mesma coisa que limitar. Para mim são coisas diferentes. Mas a limitação dos poderes, beleza, mas regular os poderes, né, é um termo que eu não gosto, porque é como se tivesse os poderes, não é? Como se ela pudesse interferir, fazer uma interferência direta nos poderes. E eu acho errado esse termo. O correto seria limitar os poderes e as responsabilidades, e não colocar esse termo regular. Então, para mim, por conta desse termo só, regulação, para mim essa questão estaria anulada. Beleza? Os direitos individuais, conforme expostos no texto constitucional, abrangem uma ampla gama de liberdades e proteções que são consideradas essenciais para a dignidade humana e o desenvolvimento pessoal. Entre esses direitos estão a liberdade de expressão, certo? A liberdade de religião, certo? O direito à vida, à integridade física e à propriedade. São chamados direitos raízes, né? Não é? Aquele famoso VELISP que ele está falando aí, não é? São os direitos raízes. Esses direitos individuais são inerentes a cada pessoa, independente de sua raça, sexo, religião, orientação sexual, princípio da universalidade, certo? Dito isto, assinale dentro das alternativas abaixo, aqui descreve corretamente a relação entre os direitos individuais e coletivos. Os direitos individuais são mais importantes que... Não existe hierarquia entre os direitos. Então, primeiramente, não existe hierarquia entre os direitos. Então, você, já pegando essa ideia, então você já sabe, ó, entre os direitos não existe hierarquia. Então, não existe direito individual maior que o direito social. Nem o direito social é direito maior que o individual. Até porque todos são direitos fundamentais. Então, letra A, errada. Letra B, os direitos são mais importantes dos direitos coletivos, a mesma ideia. Os direitos individuais são igualmente importantes e complementares, ambos essenciais para uma sociedade democrática. Então, 22C, gabarito da banca, deixa eu ver lá, gabarito da banca, 22C, beleza, bateu aqui com o gabarito, tranquilo, questão 22. Questão 23, ainda sobre a Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabelece a segurança pública como um direito fundamental garantido a todos os cidadãos, a proteção de sua vida, integridade física e patrimonial, até aqui correto o enunciado. Ela atribui ao Estado o dever de promover a segurança por meio de políticas públicas, da atuação das forças policiais e do sistema de justiça criminal. Até aqui correto o enunciado. Essa responsabilidade é compartilhada entre a União, Estados e municípios. Faltou o Distrito Federal, mas eu acho que ele entende que pode ser que o Distrito Federal, como recebe a ajuda financeira da União, né, mas faltou aí o Distrito Federal, com cada ente federativo contribuindo de acordo com suas competências e recursos. Assinale dentro das alternativas abaixo, nos termos do artigo 44, apresenta que não compõe o sistema de segurança pública. Então, isso aqui é fácil. Quem é meu aluno, né? Eu coloco lá, ó, vai fazer questão de segurança pública, a gente coloca logo os órgãos que vai perguntar e suas competências. É o que cai. E aqui o que caiu. Os, letra D. Não tenho nem o que fazer. Então, letra D. Gabarito da banca, questão 23. Gabarito da banca, questão 23. D. Gabarito banca, gabarito professor, beleza. 24. George Malmstein afirma que há quem pense que os direitos fundamentais representam valores imutáveis e eternos. Não, né? Mas isso é um pensamento dele, mas não são. Trata-se, porém, de uma visão equivocada. Olha o que ele diz aqui. Na verdade, esses valores são bastante dinâmicos, ou seja, são mutáveis, né? E não eternos, sujeito a saltos evolutivos e tropeços históricos, já que acompanha a evolução cultural da própria sociedade. Certíssimo.
Desse modo, é natural que o conteúdo ético dos direitos fundamentais também se modifique ao longo do tempo. Com base no pensamento de Malmstein, acima transcrito, assinale dentre as alternativas abaixo, a que descreve corretamente a relação entre as gerações dos direitos fundamentais. A geração, primeiro, lembrar, tecnicamente três. Tecnicamente três. Pode ter cinco, sim, mas tecnicamente três. As gerações de direitos são hierarquizados? Não, não existe hierarquia. Da mesma forma que não existe hierarquia entre os direitos fundamentais, não existe hierarquia entre as gerações. As gerações de direitos são categorias mutuamente exclusivas, não. As gerações de direitos são progressivas, com cada geração ampliando e aprimorando os direitos reconhecidos nas gerações anteriores. Por isso que ela não é exclusiva, nem é hierarquizada. Então, questão 24, letra C, beleza. Deixa eu ver o gabarito 24, letra C, gabarito professor, gabarito banca, certíssimo. Questão 28, questões grandes, né, com textos grandes, é bronca, por quê? Porque você vai ler, se perde, já está cansado de leitura, então foi uma prova cansativa, né? Não foi uma prova difícil, foi uma prova cansativa. Considera o seguinte caso hipotético. João era funcionário em uma empresa de tecnologia, onde tinha acesso a informações confidenciais sobre os projetos de desenvolvimento. Em 2007, sentindo-se insatisfeito com sua situação financeira, João teve a ideia de divulgar essas informações para um concorrente da empresa em troca de quantia significativa em dinheiro. Vamos lá. Na época, João não tinha conhecimento que essa conduta poderia ser considerada legal. O desconhecimento da lei, não é? O que o nosso Código Penal diz, que o desconhecimento da lei não torna sua atitude ilícita, né? Então, o desconhecimento da lei não é excusável, não é desculpável. Até porque não havia nenhuma lei penal. Opa, não havia nenhuma lei penal. Tá? Opa, não havia nenhuma lei penal. Então, na época, não havia lei penal especificamente proibindo essa conduta. No entanto, em 2010, uma nova lei foi promulgada, alterando o Código Penal e tipificando como crime a divulgação não autorizada de informações confidenciais. Após a entrada em vigor da nova legislação, o Estado decidiu processar João. Não pode. Por quê? Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E a gente pode aplicar também o inciso 40, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vamos lá. João, surpreso com a acusação, argumentou que quando cometeu o ato em 2007 não havia nenhuma lei que criminalizasse sua conduta. Ele afirmou que estava sendo punido retroativamente, o que, segundo ele, viola os princípios fundamentais. Beleza. Então vamos lá. Dentre as alternativas, aqui apresenta o princípio violado pelo Estado. Princípio da irretroatividade da lei penal. Eu não colocaria, beleza, está certo esse princípio, mas eu não colocaria ele para definir a situação. Eu colocaria o princípio da anterioridade penal ou o princípio da reserva legal. Eu acho que seria mais adequado aqui que o princípio da irretroatividade. Mas está errado? Não está errado. Tá? Mas, para mim, o princípio mais adequado seria o princípio da anterioridade ou o princípio da reserva legal. Beleza? Deixa eu ver se a banca, né? Gabarito da banca, que foi C, 28C, gabarito banca, 28C. Beleza. Vamos para a próxima. Questão 29. Considera o seguinte caso hipotético. Ana é uma servidora pública que atua no setor de licitações de um determinado município. Em um determinado dia, ela recebeu uma proposta do empresário Paulo, que é dono de uma empresa de construção civil.
Paulo ofereceu a Ana uma considerável quantia pecuniária em troca de favorecimento em uma licitação para obras públicas. Então, Paulo ofereceu, já corresponde aí o crime de corrupção ativa, né? Oferecer ao funcionário público. Ana, tentada pela oferta financeira, e aqui, ó, Ana fez o quê? Ana aceitou a proposta de Paulo e, tendo recebido o valor prometido, começou a manipular o processo de licitação, garantindo que ele vencesse o contrato de construção, beleza. Com base exclusivamente nas informações, é correto afirmar que Ana cometeu o crime de quê? Ele ofereceu, ela recebeu, artigo 317 para ela, corrupção passiva, letra D. Então, questão 29, gabarito do professor CD, gabarito da banca 29D, também sem nenhum problema. Questão 31. E aqui começam as questões de legislação de trânsito. A Lei 9.503, de 97, instituiu o Código de Trânsito que estabeleceu expressamente que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos. Beleza? É? Tranquilo. A respeito do Código de Trânsito brasileiro e suas disposições, é correto afirmar. O Código de Trânsito brasileiro rege as disposições relativas ao trânsito de qualquer natureza, seja nas vias terrestres, menos nas vias aquáticas. Então, letra A está errada. Considera-se trânsito a utilização das pessoas, das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, não o termo apenas isolados. As vias terrestres urbanas são regulamentadas? Não. São regulamentadas tanto pelo Estado, como a União, pelo Distrito Federal e pelos municípios. São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas do estabelecimento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, 31, questão D. 31, questão D. 31, questão D. Beleza? Então, gabarito da banca, 31, questão D. Emanuel, a 30 foi o quê? A 30, se eu não me engano, a 30 é de direito administrativo. E direito administrativo, como não é minha área, não é? Não, a 30 é ética. Aí é com o professor Isaqueu Silva. Né? Então, 29, 30, 31 é 30 é de Isaqueu Silva. Tá certo? Então, tivemos a 26, a 27 e a 25, não é? Que trata de direito administrativo. Quando eu terminar isso aqui, como eu disse, não é minha área. Eu vou dar uma olhadinha e a gente vê, não é? Se está tudo ok ou não com essas questões. Mas, mais uma vez, não é minha área. Quem são os professores especialistas nessa área é o professor Meron Santos e o professor Jean. São os professores especialistas em direito administrativo. Eu sei, não é? Mas eu não tenho conhecimento que tem Jean, que tem Meron. Beleza? Então, por isso que a gente pulou. Mas depois a gente dá uma olhadinha lá. Então, certo aqui. 32. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento certo, administração certa, normatização certa, pesquisa, registro, licenciamento veículo certo, formação, habilitação e reciclagem de condutores certo, educação, engenharia, operação certíssimo, exceto, ou seja, o que é que o Sinatran não trabalha? Vamos lá. Então, faz parte, né? Então, a respeito do sistema, é correto afirmar que dele faz parte. Então, bora lá.
Faz parte do Departamento Estadual de Trânsito? Faz, Detran. Polícia Rodoviária Federal? Sim. Departamento Municipal de Trânsito? Sim. E aqui, bombeiro, com toda certeza não. Aí você, Polícia Militar? Também não. Lembre-se que a Polícia Militar, ela é dividida em batalhões. Então, dentro da Polícia Militar, você tem o BPTran e você tem o BPRV, cara. Entendeu aí? Então, o que não faz parte é o Corpo de Bombeiros. Então, 32, letra D. Gabarito da banca. 32, letra D. Gabarito do professor, gabarito banca. Certíssimo. 33. A respeito do trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação, assinale dentre as alternativas abaixo que apresentam a afirmação incorreta. Ele quer a incorreta. Então, questão 33, ele quer a incorreta, tá? Ele quer a incorreta. Então, bora lá. Face à circulação pelo lado direito da via, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Correta. Quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximam de local não sinalizado, terá preferência de passagem no caso de rotatória aquele que estiver circulando por ela. Regra de preferência de passagem, certíssimo. C. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. Também está correto, né? Lembrando que os batedores só têm prioridade de passagem, não tem livre circulação. Os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente poderá ser utilizado por qualquer condutor jamais. Só pode ser utilizado por veículos de emergência, veículos de urgência ou de operação e fiscalização de trânsito. Então, 33D, gabarito da banca. 33D, gabarito professor, gabarito banca. Certíssimo. 34. O uso de luzes em veículos obedecerá às determinações do Código de Trânsito Brasileiro, a respeito das quais é correto afirmar. O condutor sempre utilizará o pisca-alerta no caso de chuva, neblina ou cerração. E aqui, não é? Vamos lá. Então, 34. Mesmo em situações que não se caracterizam como não. Só vai ter situações que caracterizem como emergência. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa apenas à noite? Não. Pode ser durante o dia, em vias que não tenha perímetro urbano, vias, rodovias. Então, errado. Ou então, aquele que circula em pista exclusiva tem que ter a luz baixa. O condutor deve utilizar acesa a luz baixa de dia em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes, não é? De rodagem diurna, né? A LRD, né? Luz de rodagem diurna. Emanuel, tá certo isso? Certíssimo. Luz de rodagem diurna, LRD, não é? Certíssimo. Eita, deixa eu ver o gabarito da banca. 34, gabarito 34, 34C, gabarito professor, gabarito banca, batendo certinho. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixa ou pista destinada, e as motocicletas e motonetas deverão utilizar farol de luz alta, não. Luz baixa. O condutor deverá desligar qualquer dispositivo luminoso quando tiver parado para fins de embarque, tem que ter, ó, a luz, né? O pisca-alerta, é o famoso pisca-alerta. 35. Nos termos estabelecidos pelo CTB, a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização.
obedecidas suas características técnicas, condições de trânsito. Tranquilo até aqui. Porém, na ausência da sinalização regulamentadora, a velocidade é regulamentada pelo próprio CTB. Certíssimo. Vamos lá. A velocidade máxima para 100 km por hora nas vias urbanas de trânsito rápido. Não, aqui é 80. 30 km nas vias urbanas locais. Certíssimo, né? Então, 35B, gabarito banca, 35B. Tranquilo, não é? 120, o máximo é 110, não é? E aqui é na pista dupla e não pista simples. Nas estradas é 60 km por hora. Então, certíssimo o gabarito. Questão 36. Aqui foi 35, né? Não sei se eu falei banca. Deixa eu ver aqui. 35B, beleza, batendo o gabarito. 36. Normatiza o artigo 68 do Código de Trânsito. E é o artigo mais chato para mim. É o artigo 68. Né? É o artigo mais chato para mim, esse artigo 68. Por quê? Porque ele é cheio de detalhes. Cheinho de detalhes. Mas vamos lá. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada. Beleza, até aqui está certo. Ele que é incorreto. O ciclista montado, pedalando, equipado. Não, o ciclista desmontado equipara-se ao pedestre. É o único que desmontado equipara os pedestres. Então, muitos motociclistas acham que ele desmontado equipara-se ao pedestre, né? Tá, vou descer da moto aqui, da motocicleta para fazer esse retorno aqui e subir na calçada. Caneta. Então, letra A, certíssimo. Então, 36, bora lá, banca, 36A. Então, se essa aqui está incorreta, todas as outras estão corretas. Mas vamos ver se a banca teve algum excesso, erro em alguma coisa. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização deste, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, certo? Pelos bordos da pista, certo? E fila única, certo? Exceto em locais proibidos pela sinalização. B, certíssimo. C. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com inscrição sobre a via deverá assegurar devida sinalização e proteção para circulação de pedestres. Certo também. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única em sentido contrário. Cadê? Opa, peraí. Na pista, na circulação pela pista, o rolamento será feito em sentido contrário, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas sinalizações que a segurança ficar comprometida. É via rural. Beleza, então está correto. A circulação em sentido contrário. Nos trechos urbanos de vias rurais nas obras de arte a serem construídos, deverá ser previsto passeio destinado à circulação. Certinho. Letra de lei, porra, a banca é a letra de lei é foda. 37. Sinais de trânsito são elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminoso, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito. Bora lá. É correto afirmar. É permitido afixar sobre a sinalização de trânsito, aspecto de suporte, ou junto a ambos. Jamais é proibido, não é permitido, é proibido. Por mais que a gente encontre, né, em vários locais, mas está errado, tá? A retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito somente poderá se dar mediante não tem nada de determinação judicial, né? Tem que se retirar logo. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente de trânsito sobre as demais normas de circulação, certo? E outros sinais, as indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Certíssimo, letra C. Gabarito 37C.
bora lá. Banca 37C, gabarito professor, gabarito banca. Beleza. Serão aplicadas sanções previstas no CTB por inobservância de sinalização e aqui o erro. Se ela estiver insuficiente ou incorreta, não se aplica. Os gestos do condutor não são considerados sinais de trânsito. Errado. São. 38. Os veículos são objetos de classificação variada, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à função de suas aplicações estabelecer as características. Beleza. Ele quer incorreta. Não há veículos de tração animal. Incorreta, letra A. Então, 38, banca, letra A, gabarito professor, gabarito banca, certíssimo. B. Nenhum proprietário responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitos no veículo modificações, até certíssimo, até porque se houver mudança de característica e ele não tiver lá ido ao Detran dizer, né, que houve a mudança de característica e depois ele tem que fazer ainda, não é, a inspeção veicular. Então, se ele não for lá, não é, comunicar, fazer essa comunicação do Detran, é infração do artigo 230. Então, caneta. Somente poderá transitar pelas vias terrestres cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos. Certíssimo. Agora, você, obviamente, você tem veículos, né, pela resolução que podem, né, passar dessas dimensões, aí você vai ter uma autorização especial de trânsito, né? Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com PBT ou com PBT total convidado com peso por eixo superior, certo também. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado ao transitar de modo a evitar derramamento de carga. E se tiver, artigo 231, caneta. Questão 39. A segurança no trânsito é um conceito amplo que abrange medidas políticas e ações destinadas a prevenir acidentes e proteger a vida de todos os usuários das vias públicas, sejam eles condutores, pedestres, ciclistas ou passageiros. Beleza, ele quer incorreto. O cinto de segurança são equipamentos de uso obrigatório dos veículos, certo, exceto naquele destinado ao transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Certíssimo. Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo infrator sujeito a penalidades e medidas administrativas. Certíssimo. É proibido nas áreas envidraçadas do veículo o uso de cortinas, persianas, fachadas similares aos veículos, em móveis, mesmo os que possuem espelhos. Olha o erro aqui. Mesmo. Ele quer a incorreta. Então, 39C. 39C, gabarito banca, 39C. O erro está aqui. Mesmo que se possua. O veículo que tiver alterado a qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só pode circular nas vias com licença especial, certo? No caso de fabricação artesanal ou modificação do veículo, ou ainda quando ocorre substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para o licenciamento e registro certificado de segurança, né? Certificado é o CSV, Certificado de Segurança Veicular, certíssimo, letra E. E aqui a questão que precisa mudar o gabarito. Então, bora lá. Normatiza o artigo 140, que a habilitação para conduzir veículo será por... Bora lá. O que interessa? Aqui corretamente apresenta a categoria para a qual está habilitado o condutor do veículo motorizado, excluída motocicleta de 2 ou 3 rodas, cujo peso total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares. Estamos falando da categoria B. Então, 40, letra B. Gabarito da banca, 40, letra C. Então,
é a questão que deve ter mudança de gabarito. Não é C. C é para veículos de carga com PBT acima de 3.500. Então, categoria C é para veículos de carga com PBT acima de 3.500. Abaixo de 3.500 é categoria B. Acima de 8 lugares, categoria D. Menos de 8 lugares, veículo de passageiros, categoria B. Beleza? Tranquilo, então aqui errou a banca, não é? Então, cujo peso total não exceda 3 e cuja lotação não exceda 8 lugares, tem que ser categoria B. 41. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências que lhes são atribuídas pelo CTB e dentro de sua circunscrição, deverá adotar medidas administrativas quando na inobservância de qualquer preceito da legislação de trânsito, a saber, o próprio CTB ou da legislação complementar. Que ele quer incorreto. Qual é que apresenta correto? Uma das medidas administrativas. Retenção do veículo, a medida administrativa é. Recolhimento é. Transbordo de excesso de carga é medida. Recolhimento é medida. Perda da propriedade não é medida, não é administrativa. Então, 41, letra D de dado. Gabarito da banca, 41D. Então, somente uma que realmente a gente bateu o gabarito, o gabarito foi errado. Analisa as sentenças abaixo. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo infração gravíssima, cuja penalidade é multa de 5 vezes, certo, e suspensão do direito de dirigir, e gera medida administrativa de recolhimento de habilitação. Certíssimo. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra, ou deles participar sobre a via infração leve, não, infração gravíssima. Então, 2 está errado. 3. Atirar do veículo, abandonar objetos ou substância, é infração média. Então, 1 e 3. 1 e 3, letra B. 42, gabarito da banca, letra B. Beleza, bateu aqui. 43. O ato de dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando, artigo 170, essa gravação é pesada, é infração gravíssima. Tá? Gabarito banca, 43D. Beleza, gravíssima, potencializada, não existe isso. Dentre as infrações previstas está o ato de estacionar veículo afastado da guia, meu fio, de 50 centímetros até 1 metro. Então, cuidado no artigo 181, não é? Que trata de estacionamento. Então, até 50 centímetros, não é? Então, você vai ter as infrações em relação a estacionamento, não é? Então, você vai ter meio fio, afastado do meio fio, não é? Afastado do meio fio até 50 centímetros, afastado do meio fio de 50 centímetros, não é? De 50 centímetros a 1 metro e afastado mais de 1 metro. Não é? Então, só começa a ser infração quando for afastado da guia de 50 centímetros. Não é? De 50 centímetros a 1 metro. Então, até 50 centímetros, até 49, na verdade, não é infração. Então, qual é essa infração? Infração leve. Mas aqui ele quer qual é a penalidade. Penalidade. Advertência não é penalidade, é medida administrativa. Medida administrativa, medida administrativa, medida administrativa. A única penalidade é multa. Beleza? 44, 45. José, no domingo ensolarado, decidiu ir cedo à praia com sua família quando se tratava de um dia sem muito movimento. Entendeu que poderia transitar com seu veículo na faixa da esquerda. Ocorre que esta faixa é de utilização
exclusiva de veículo de transporte coletivo. E aqui você tem que marcar, porque você vai ter infração de utilização exclusiva de veículos e você vai ter, nesse mesmo dispositivo, infração para veículos de transporte público, tá? E não havia nenhuma sinalização de trânsito permitindo a utilização desta faixa. É correto afirmar. Bora lá. Então é aquilo que eu disse para vocês. Então, existem duas infrações aí. Não é? Existe a infração de como é que se diz? De circular, não é? De circular na faixa específica, de circular na faixa exclusiva e de circular na faixa exclusiva para veículos de, como é que se diz? De transporte público. Então, veja só. Então, bora lá. O artigo é um artigo 84. Ele diz, não é? Na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo. A infração é gravíssima. Na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, é grave. Então, cuidado. Para determinado tipo de veículo, ou seja, que não seja de transporte público coletivo de passageiros, a infração vai ser grave. Se for transporte público coletivo de passageiros, ela vai ser gravíssima e apreensão do veículo. Então, 45, letra D. Deixa eu ver a resposta aqui, banca, 45D. Então, beleza. 46. Anda no caminho para o seu trabalho, e na condução de seu veículo deparou-se com obstrução no fluxo de veículos por conta de uma manifestação de populares. Agentes de trânsito orientavam os condutores alguns metros antes da obstrução a dobrar à direita, dando sinais claros e inequívocos para tanto. Porém, discordando dos manifestantes, deliberadamente desobedeceu às ordens emanadas, né? Artigo 195, né? Desobedecer às ordens do agente de trânsito, né? Então temos aqui a penalidade do artigo 95, que é infração grave. É infração grave. Mas vamos lá. Ana cometeu infração de trânsito grave, punido com penalidade de multa. 46A, gabarito da banca. 46A, não, bateu aí com o do professor. 47, após realizar manutenção em seu veículo, Ernestina não se percebeu que o óleo lubrificante do veículo que conduzia estava derramando. Infração do artigo 231, né? Derramar óleo sobre a via. Então, infração do artigo 231 tem várias infrações, né? Esse artigo, ele possui várias infrações, várias. Transitar com o veículo danificando a via, derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga que esteja transportando, combustível, lubrificante ou qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro, a infração é gravíssima. Letra D. Deixa eu ver o gabarito da banca. Gabarito da banca, 47, letra D, bateu com o do professor. 40, 49. 48 foi o quê, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui, porque eu não fiz essa 48. Deixa eu ver aqui. Eu que pulei, né? Eu que pulei. Então deixa eu jogar para cá ela, para a gente fazer aqui. Deixa eu aumentar aqui, que, né? Se não me quebra aqui, não é? Deixa eu ver aqui, tá tranquilo, né? Deixa eu aumentar só mais um pouquinho para vocês. Opa, pronto. Rubens entregador. Rubens
entregador, por aplicativo, jovem dado a aventuras conduzia frequentemente sua motocicleta fazendo malabarismo. Opa, infração gravíssima, suspensão do direito de dirigir. Bora lá. Apreensão da motocicleta, não. Multa e apreensão, não. Advertência, suspensão do direito de apreensão, não. Multa e suspensão do direito de dirigir, artigo 244. 48. Letra A, banca. Letra A, professor. Tranquilinho, tranquilinho. Então, vamos botar aqui. 49. As penalidades inerentes às infrações de trânsito observam os balizamentos normativos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro. Há assinado dentre as alternativas abaixo que indica corretamente a hipótese de imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir. E aqui muito cuidado, porque no governo de Bolsonaro, né, tivemos uma mudança. Opa, poxa, mudou aqui, Fê. No governo de Bolsonaro, tivemos uma mudança em relação, não é? Em relação à contagem de pontos. Contagem de pontos no CTB. Né? Então, houve uma mudança aí em relação à contagem de pontos. Então, aonde você vai ver isso? Nas chamadas penalidades. Então, quando você for estudar penalidades, que é a partir do artigo 256, você vai ver aqui, não é? É a questão das pontuações. Então, ela diz lá, no artigo, precisamente, no artigo 258 seguinte, as infrações punidas com multa classificam-se de acordo. Né? Ah, não, o artigo 258 é a classificação das infrações, não é? 259, 260, agora me perdi. 261. 261. Então, 261 diz: as penalidades de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Sempre que conforme a pontuação prevista no artigo 259, desde qual o infrator atingir no período de 12 meses. Então, 20 pontos, caso conste duas ou mais infrações gravíssimas. Então, ó, 20 pontos, no caso constem duas, não é? Ou mais infrações gravíssimas. Então, não é 30, são 20. B. Sempre que o infrator atingir no período de 12 meses, 40 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. Então, 40 pontos, ele não conste nenhuma infração, não é? Caso conste uma infração, não conste. Sempre que o infrator atingir 12 meses, 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Então, questão 49, letra C. Vamos ver o que a banca colocou aqui. 49C. Beleza. Tranquilinho, tranquilinho. E última questão, 50. Os crimes cometidos na direção do veículo automotor, não é? É correto afirmar que são circunstâncias que agravam, exceto utilização de placas, agrava. Com permissão para dirigir categoria diferente, agrava. Possuindo, não, possuindo não. Não possuindo, né? Então aí, 50, letra C, gabarito, 50, letra C. Então, só ficamos naquela, né? Naquela questão lá que da habilitação, que houve o erro, e naquela questão 21 de direito, que eu disse que, ó, para mim, tá errado por conta da regulação. Então, bicho, foi a prova, não foi uma prova que deu problema para mim. Eu disse para vocês que ia ver aqui a questão lá de direito administrativo, vamos ver aqui. Mas, lembrando, não sou especialista.
Eu não vou nem pegar aqui. Ele já trata de uso disciplinar. Deixa eu ver aqui qual foi aqui nessa questão aqui. 25, letra A. Deixa eu ver aqui. O uso do poder disciplinar é discricionário, certo? Pois a administração possui margem de liberdade sobre a qual penalidade aplicar, mais vinculado quanto ao dever de punir, observada, para mim, 25, correta. Bora lá, 26. 25, 26. A administração pública tem atuação restrita à proteção dos interesses da coletividade, Manual de Direito Administrativo, e utilizou ainda José dos Santos Carvalho Filho. Meu Deus do céu. Antigão. Afirma que os mecanismos de controle sobre a administração pública têm como objetivos fundamentais garantir. Então, quais são os controles? Aí ele diz, exceto. Mecanismo de controle são instrumentos, deixa eu ver aqui qual foi o gabarito da banca. Questão 26. Letra E. Letra E. Controle da administração pública é exclusivamente. Realmente. Aí não tem nem o que fazer, né? É exclusivamente exercido pelo Poder Executivo. Então, 26, letra E, certíssimo. 26 aqui, beleza. E 27, responsabilidade civil administrativa, já estou vendo artigo 37, parágrafo C. Responsabilidade civil administrativa. Bora lá. 27, ele colocou letra A. A Constituição Federal adotou como regra a teoria objetiva na modalidade do risco administrativo, ou seja, pagamento da indenização não precisa de comprovação de culpa, certíssimo. Então, para mim, não é? Também as três questões de direito administrativo, beleza, estão tranquilas. Então, para vocês que foram fazer a prova CEMOB Olinda, então, aquela questão de regulação do artigo da questão 21 e aquela questão de trânsito da habilitação, com certeza de habilitação tem que mudar o gabarito de C para B, e a da regulamentação, da regulação, aí a interpretação, aí não sei se a banca vai modificar esse gabarito. Beleza? Então, meus amigos, suave na nave, ó, fé, força e foco. Valeu!